Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Sistema de Inteligência Diária. Parte 69. Capítulo 457. O ar dentro da grande catedral estava repleto de uma camada de fumaça branca. Era um incenso de saliva de dragão de valor inestimável. Incensário após incensário era colocado, e o incenso era jogado nas fogueiras sem levar em conta o custo. A fumaça branca e ondulante rodopiava sob a cúpula, tentando, de maneira quase coercitiva, criar uma atmosfera de solenidade sagrada que não pudesse ser profanada. Seldon ajoelhou-se bem na frente do estrado fúnebre, com suas vestes de luto pretas impecavelmente alinhadas. Ele era o centro das atenções e, naturalmente, o herdeiro do duque. Em frente ao estrado fúnebre, uma grande extensão de gaze preta jazia ajoelhada. O duque Calvino, ao longo de sua vida, acreditou na filosofia da vitória através dos números, deixando para trás quase 30 filhos. Nesse momento, esses filhos e netos legítimos e obedientes estavam dispostos por ordem de idade, criando uma cena grandiosa que, no entanto, carregava um absurdo ridículo. Gritos de dor surgiam e desapareciam, alguns genuínos, outros fingidos. O olhar de Seldon percorreu-os, perdendo rapidamente a paciência. Ele virou ligeiramente a cabeça e perguntou em voz baixa ao velho mordomo ao seu lado, aquela que chorou até desmaiar. Quem é? O velho mordomo seguiu seu olhar, fez uma pausa com uma expressão sutil e respondeu: Meu senhor, essa é a 14ª jovem senhorita. 14ª? As sobrancelhas de Seldon se ergueram ligeiramente. Lembro-me de que ela ainda nem tem 12 anos. Sim. O velho mordomo baixou ainda mais a voz. Na verdade, ela não viu muito o velho duque. Talvez a dimensão do evento a tenha assustado. Seldon desviou o olhar, o canto de sua boca se contraindo quase imperceptivelmente. Assustado a ponto de chorar, ele zombou por dentro. Uma criança que mal reconhecia o pai agora tinha que se ajoelhar ali, aguardando a divisão da herança. Um bando de porcos, só eu sou o único herdeiro. Os cânticos fúnebres foram gradualmente desaparecendo. Seldon levantou-se e caminhou lentamente em direção ao púlpito no centro da catedral. Ele havia esperado por esse momento por tempo demais. Seus passos eram lentos e firmes. Ele até deixou seus ombros caírem levemente por um instante, como se sua coluna estivesse curvada sob o peso da tristeza. Então, no passo seguinte, ele se endireitou novamente à postura perfeita de alguém forçado a assumir responsabilidades em meio à tristeza. Tudo estava perfeito. Ele parou e olhou para cima, examinando os arredores. Inúmeros olhares convergiram para ele. Expectativa, escrutínio, cálculo, admiração. Nobres, membros do clero, oficiais militares, representantes de guildas mercantis. Todas as pessoas de verdadeira importância na província sudeste estavam presentes. Seldon começou a falar com a voz grave e contida. Meu pai era um leão feroz que viveu nesta terra por toda a sua vida. Ele virou-se de lado e colocou a mão sobre o caixão frio, permanecendo ali por 3 segundos completos, a duração ideal sugerida pelo oficial de protocolo. Ele nos ensinou lealdade e nos ensinou responsabilidade. Mas ele pertence à velha era, disse, voltando-se para todos. O leão feroz se foi, mas o inverno ainda não chegou. Pelo contrário, o santo resplendor iluminará o sudeste. Uma breve pausa. Eu, Seldon Calvin, disse ele, erguendo a mão direita, e sob a luz do candeeiro, o anel de sinete em seu polegar refratou um brilho deslumbrante. Aqui juro pelo sangue da família, que aceitarei esta pesada coroa. Isto não é meramente uma transferência de poder. É o ponto de partida para a família Calvin forjar uma aliança sagrada com a Suprema Santa Sé. Ele claramente sentiu a textura daquele anel. O verdadeiro anel do chefe da família era forjado em prata das profundezas do oceano, mas o que agora adornava seu polegar era apenas uma imitação dourada, feita às pressas durante a noite, com a sensação de um objeto frio e sem vida. Maldito velho, uma onda de irritação surgiu do fundo do coração de Seldon. Ele tinha que me irritar uma última vez antes de morrer. Onde ele escondeu o anel? Seu olhar percorreu a área principal de assentos dos convidados com extrema sutileza. Contudo, o olhar de Salomon não se deteve em sua mão. Aqueles olhos cinzentos olhavam além da multidão, aparentemente fixos em algo distante. A tensão no coração de Seldon se dissipou instantaneamente, substituída por um toque de escárnio. Enquanto o tesouro estiver em minhas mãos, enquanto esses vários milhões de moedas de ouro permanecerem, eu sou o verdadeiro. O anel pode ser falso, e daí? Contanto que o poder seja real, isso basta. Ele endireitou as costas novamente, encarando os aplausos estrondosos, com o rosto exibindo uma mistura perfeita de tristeza e determinação. Após o funeral, as nuvens escuras que pairavam sobre a grande catedral ainda não haviam se dissipado, mas a mansão do duque já estava iluminada. O banquete foi organizado no salão principal mais luxuoso. Lustres de cristal pendiam em camadas e candelabros se misturavam com esferas de luz alquímicas, iluminando todo o salão como se fosse dia. Pratos de prata e utensílios de ouro estavam espalhados pela longa mesa, e o vinho tinto girava suavemente nas taças de pé alto, refletindo um brilho quente. Seldon estava sentado no assento principal, segurando uma taça de vinho, com um sorriso perfeitamente contido nos lábios enquanto observava onda após onda de nobres do sudeste se curvarem para brindar a ele. Ao novo regente. Para a glória da família Calvin. Para o futuro da Santa Sé e do Sudeste. Os brindes se sucederam, como camadas de ondas suaves que o elevaram ao ápice do poder. Seldon respondeu a cada um deles com um sorriso nos lábios. Ele estava saboreando aquele momento. Seu pai estava morto, e o imperador era controlado pelos nobres e pela Santa Sé como um pássaro numa gaiola. E a Santa Sé precisava dele, o agente secular que sabia como silenciar os nobres e fazer o povo comum obedecer. Eu não sou um fantoche colocado ali, concluiu Seldon calmamente em sua mente.
Eu sou o único que pode manter o equilíbrio, eu sou o manipulador. O banquete estava em pleno andamento. Os músicos tocavam melodias leves, porém melancólicas, as damas da nobreza conversavam em voz baixa, e o ar se misturava com o aroma de vinho, carne assada e especiarias. Nesse instante, o capitão do regimento de cavaleiros aproximou-se dele e fez uma reverência profunda, falando em voz extremamente baixa. Meu senhor, sua majestade Lampard. Ele fez uma pausa por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras, ou talvez com medo de terminar de falar. Está desaparecido. A taça de vinho tremeu violentamente na mão de Seldon, sua respiração momentaneamente interrompida antes de ser sufocada à força. Desaparecido? Seldon baixou a voz, as palavras quase escapando por entre os dentes. O que isso significa? Morto ou preso? O capitão do regimento de cavaleiros engoliu em seco. O palácio confirmou a notícia. A versão oficial é que ele foi guiado pela luz sagrada e entrou em um período de retiro de oração silenciosa. Mas o nosso informante diz, já se passaram 15 dias e ninguém viu sua majestade. O alvoroço no salão de banquetes continuava. Os nobres claramente não tinham ouvido o relato sussurrado e ainda estavam imersos na embriaguez do álcool e na transferência de poder. Mas o mundo de Seldon havia ficado em silêncio. Seu olhar se elevou lentamente, percorrendo a longa mesa, passando pela luz dançante das velas e pousando nos assentos VIP à sua direita. O arcebispo Salomon cortava seu bife com elegância, seus movimentos compostos, como se nada daquilo o preocupasse. Guiados pela luz sagrada, os pensamentos de Seldon dispararam. Só a Santa Sé poderia inventar tamanha bobagem. Meu pai acabou de morrer e o imperador desaparece? Eles estão limpando o tabuleiro, removendo uma a uma todas as peças incontroláveis do tabuleiro de xadrez. Há poucos minutos, ele pensava que era um aliado. Ele era o fulcro secular de que a Santa Sé precisava para contrabalançar o poder imperial. Seldon percebeu subitamente um fato que lhe causou arrepios. Se até o imperador pode ser apagado por eles, então o que sou eu? Um regente que ainda precisa deles para uma coroação pública? Aos olhos deles, não sou menos que um cão? Um medo sem precedentes percorreu-lhe a espinha de forma arrepiante. Quando os lábios se vão, os dentes ficam frios. Ele sentiu o peso daquelas 4 palavras. Como se pressentisse seu olhar, Salomon pousou a faca e o garfo, ergueu a cabeça por cima da longa mesa e trocou um olhar com Seldon. Naquele instante, o tempo pareceu se estender. Então Salomon simplesmente ergueu sua taça de vinho e fez um gesto distante de respeito a Seldon. Um sorriso gentil, porém absolutamente frio, curvou seus lábios, como se dissesse, você tem outra escolha? A garganta de Seldon se apertou, e ele forçou um sorriso, desviando o olhar e inclinando a cabeça para trás para terminar o vinho em sua taça. O vinho queimava sua garganta, mas não conseguia suprimir o frio que lhe subia ao coração. Logo em seguida, ele reprimiu suas emoções à força, fechou os olhos e rapidamente reconstruiu sua lógica em sua mente. A igreja eliminou o imperador para monopolizar os benefícios. Onde estão esses benefícios? Nos impostos, nas moedas de ouro. E quem controla isso? A resposta surgiu quase instintivamente, eu. Sem mim, eles não podem abrir aquele cofre encantado. Sem mim, os nobres lá embaixo não cooperarão com a cobrança de impostos. Se me matarem, tudo o que ganharão será uma província do Sudeste com administração paralisada e fluxo de caixa seco. Mas se eles me mantiverem, ganharão um fluxo contínuo de moedas de ouro e uma confiança inabalável. Essa dedução o convenceu, permitindo que sua respiração se estabilizasse novamente. Ele ajeitou a gravata borboleta, reprimindo completamente o desconforto residual que sentia no peito. Segurou a taça de vinho e caminhou proativamente em direção à área reservada aos convidados. Salomon limpava a boca com um guardanapo com elegância. Bispo, disse ele com voz baixa e contida, serei para sempre o fiel administrador da igreja. Salomon não olhou para ele, como se estivesse apenas ouvindo um relatório sem importância. Muito bem. Não haviam se passado muitos dias desde o término do funeral do duque quando as portas do salão da administração foram arrombadas pelo recém-nomeado inspetor-chefe de impostos da Santa Sé. Ele vestia uma túnica carmesim com detalhes em ouro, seguido por 50 escribas, carregando livros razão em branco novinhos em folha. Em sua imaginação, esse espaço deveria estar cuidadosamente repleto de 50 anos de registros fiscais e mapas cadastrais acumulados pelo Império, o mapa vascular da província Sudeste, um lugar de onde se podia extrair sangue diretamente. O que o recebeu, no entanto, foi uma neve negra. Os pesados arquivos de aço haviam sido arrombados e estavam vazios. Aqueles registros de medição de terras e lista de fontes fiscais reais que documentavam a propriedade da terra, o fluxo populacional e as transações comerciais, agora não passavam de uma camada de cinzas negras cobrindo o solo. O inspetor fiscal ajoelhou-se e recolheu um punhado de cinzas. Esta foi a base dos 50 anos de domínio da província Sudeste. A igreja ocupou esta terra, mas não sabia onde estava o trigo nem onde estava o dinheiro. Agarrou o cetro, mas perdeu a visão. É claro que isso não impediu a coleta. A ordem da cidade santa era simples e cruel, cobrar impostos com o mais alto padrão. O que era chamado de administração rapidamente degenerou em roubo disfarçado de santidade. O dízimo foi rapidamente renomeado como taxa de expiação. A incapacidade de pagar comprovava a fé impura, e a fé impura exigia o pagamento com o corpo. Quando as pessoas não conseguiam produzir dinheiro, o crime foi rapidamente definido, heresia por ocultar maliciosamente a propriedade de Deus. Igrejas se transformaram em campos de trabalho forçado e depósitos de escravos. Cada moeda de cobre estava manchada de sangue. Em outro quarteirão, um comerciante de couro, há muito falido, ajoelhava-se no chão. No entanto, o cobrador de impostos folheou registros de 10 anos atrás e anunciou friamente que possuía 3 oficinas. Bajular e implorar não significava nada. A pobreza não é desculpa. É fraude, disse o cavaleiro, arrastando a neta do velho pela rua.
Em meio aos gritos, o livro Razão foi virado para a página seguinte e o lançamento foi alterado. Dedução fiscal de 300 moedas de ouro, transferidas para o convento da Santa. E para acalmar o pânico em relação à desvalorização dos vales sagrados, Seldon presidiu pessoalmente a abertura do tesouro principal subterrâneo da mansão do duque. 1000 cidadãos e fiéis foram convocados para testemunhar a confiança daquele momento. Mas quando os holofotes penetraram a escuridão, a câmara de pedra estava vazia com apenas alguns cadáveres de ratos famintos espalhados pelo chão. Como isso pôde, o sorriso que Seldon conseguirá esboçar congelou, como se ele tivesse sido mergulhado em água gelada na frente de todos. Sua mente ficou em branco e seus ouvidos zumbiram, como se todos os sons do mundo estivessem desaparecendo. O bispo Salomon apenas o observava, revelando lentamente um sorriso distante e indiferente, como se contemplasse uma presa que finalmente percebera que não tinha para onde fugir. Os vales sagrados ruíram completamente naquele momento. Sem um lastro em ouro, aquelas notas falsas impressas com o padrão de espinhos não valiam nada. De manhã, dava para comprar uma maçã. Ao meio-dia, valia apenas uma uva. À noite, não servia nem para limpar o traseiro. Os cidadãos empilharam montanhas de dinheiro nas ruas, acendendo esses certificados sagrados para se aquecerem. A luz da fogueira refletia em inúmeros rostos magros e inertes. Além do desaparecimento do dinheiro, o que era ainda mais assustador era a falta de grãos. O velho duque, já morto, havia manipulado os navios afundados no Grande Canal para cortar as rotas de transporte de grãos para o oeste. Nos celeiros que foram abertos à visitação pública, restava apenas areia misturada com mofo. A maior parte dos grãos havia sido transportada pela igreja. A casca das árvores era roída até ficar limpa. Os ratos eram comidos crus. A fome fez com que as pessoas reaprendessem a usar seus próprios semelhantes como alimento. Assim que a população caiu em desespero, o arcebispo Salomon promulgou o grande édito de purificação. Ele não discutiu quando o grão chegaria, apenas forneceu uma explicação a qual os desesperados poderiam se apegar. O grão não havia desaparecido. Havia sido roubado. Por que não temos pão? Porque as bruxas o roubaram usando magia negra. Por que a peste se alastra? Porque os hereges se escondem entre o povo e profanam a Deus. Essa lógica era simples e não exigia provas. Pessoas famintas não precisam da verdade. Elas só precisam de um inimigo em quem possam descarregar sua raiva. Uma gaiola de ferro preta como breu foi logo adicionada às portas da igreja, aclamada como a gaiola da verdade. As regras estavam escritas em uma placa de madeira simples e cruéis. Denuncie um herege oculto e, após verificação pelo tribunal, receberá 5 libras de farinha. A fome destruiu o último vestígio de humanidade da noite para o dia. Em troca de uma tigela de mingau para seus filhos, as esposas denunciaram seus maridos por acumularem moedas de ouro para adorar o diabo. Os vizinhos relataram que a pessoa da casa ao lado que acendia uma lamparina tarde da noite estava praticando bruxaria. Algumas pessoas até apontavam para suas próprias mães idosas, dizendo que elas murmuravam em seus sonhos e estavam possuídas por um espírito maligno. Os inquisidores de vestes carmesim, carregando sempre grossas pilhas de cartas anônimas, arrombavam as portas das casas dos cidadãos como se estivessem verificando se havia alguém violando o toque de recolher. As prisões deixaram de ser feitas para fins de julgamento, passando a ser para dar à multidão faminta um alvo para dilacerar. O número de apostas aumentou. Os primeiros a serem queimados não foram os pobres, mas aqueles que ainda tentavam pensar. Eruditos, escribas e antigos funcionários administrativos foram rotulados como tumores que abalavam a fé porque eram alfabetizados, porque questionavam a composição da papa e porque tentavam registrar os eventos que se desenrolavam abaixo. Em seguida vieram os antigos e ricos comerciantes. Seus bens foram confiscados para uso público e seus corpos foram arrastados para a fogueira. O número de estacas na praça central aumentou de 10 para 50, queimando dia e noite sem se extinguir. A fumaça fétida dos cadáveres queimados se misturava ao aroma adocicado e enjoativo do mingau dos refeitórios populares, envolvendo toda a cidade. O mingau servido nos refeitórios sociais era feito com água benta concedida pela igreja. Salomão estava de pé na plataforma elevada, olhando para as figuras esqueléticas na praça com voz compassiva. A fome é uma mentira da carne? Prova da escassez espiritual, venham, bebam da graça dourada. Um caldeirão gigante de bronze foi erguido e a sopa dourada ferveu. As pessoas famintas correram para beber. Em pouco tempo, eles deixaram de sentir fome e um rubor doentio surgiu em seus rostos. Eles dançavam e vibravam ao redor da estaca, como se estivessem celebrando um festival. As chamas iluminavam seus rostos esqueléticos marcados por sorrisos, e também iluminavam o cemitério desta cidade. Dentro da mansão do duque, Seldon trancou-se em seu escritório. Do lado de fora da janela ouviam-se os gritos de caça às bruxas, mas lá dentro reinava um silêncio sepulcral. Ele sentou-se à escrivaninha, segurando firmemente a chave do cofre subterrâneo. Ele não conseguia entender. Milhões de moedas de ouro não podiam simplesmente desaparecer no ar. Um trabalho interno? Impossível. Esvaziar o cofre exigiria pelo menos centenas de carruagens. A comoção seria enorme. A imagem de seu pai passou rapidamente por sua mente, e ele imediatamente a negou. Aquele velho está tão doente que nem consegue sair da cama, ele diz, ofegante mesmo quando fala. Como ele pôde fazer isso bem debaixo do meu nariz? Igreja. Só pode ser Salomon. Enquanto negociava a cooperação comigo, já tinha enviado homens para cavar um túnel, transferir o dinheiro e colocar a culpa em mim. A conclusão se consolidou. Era a igreja quem o estava traindo. Em desespero, de repente lhe ocorreu um pensamento absurdo. Enquanto mantivesse a mansão do duque, resistindo até a chegada do norte, Louis não perderia essa oportunidade. Ele ainda era uma moeda de troca indispensável.
e Salomão havia apenas cortado o fornecimento de água e suprimentos da mansão do duque. Os cavaleiros templários gritavam bem alto nas ruas: Seldon está comendo carne assada lá dentro, enquanto vocês comem terra lá fora. Na 10ª noite, Seldon ainda estava polindo sua espada em seu quarto, preparando-se para proferir outro discurso no dia seguinte. Um machado rachou o painel da porta, e os intrusos não eram arruaceiros, mas sim um regimento da família Knight. Suas órbitas oculares eram profundas, suas pupilas verdes, e uma baba faminta escorria de suas bocas. O capitão líder dos cavaleiros largou sua espada, ficando apenas com o machado para cortar ossos. Meu senhor, disse ele com a voz rouca, realmente não temos escolha. Não comemos há meio mês. Antes que Seldon pudesse se defender, foi imobilizado no chão. Sua camisola de seda foi rasgada, e seu anel falso foi arrancado junto com seu dedo. Ele foi arrastado pelo longo corredor e jogado na multidão frenética do lado de fora da mansão do duque. Na praça, os revoltosos que beberam a sopa dourada soltaram uma aclamação ensurdecedora. Herege! Ele roubou nosso grão. Seldon foi pendurado de cabeça para baixo na estaca mais alta. Enquanto as chamas o envolviam, ele finalmente compreendeu o que havia perdido e o que nunca havia verdadeiramente possuído. Uma queimação intensa percorreu todo o seu corpo. Através da luz distorcida da fogueira, ele viu a silhueta indiferente de Salomão no campanário e os sorrisos ferozes dos nobres a seus pés, que outrora lhe haviam brindado. Seus gritos duraram 10 minutos. No fim, restou apenas um cadáver carbonizado e ressequido. A noite havia envolvido completamente a Catedral de São Pedro. Não havia vento no topo da Torre do Sino, apenas uma quietude tão estagnada que era quase sufocante. Salomão estava sozinho na beira da sacada, sem nenhum parapeito sob os pés. Toda a capital da província do Sudeste se estendia sob seus pés, como um pergaminho repintado pelas chamas. Quarteirões da cidade iluminados por uma luz vermelho-alaranjada, as chamas das estacas subindo uma após a outra. Os gritos eram diluídos pela altitude elevada, restando apenas uma vaga vibração, como se a terra suspirasse suavemente. Salomão não sentiu nem crueldade nem prazer. Na verdade, ele sabia que alguém estava puxando os cordões nos bastidores, mas isso não importava para ele. Na verdade, era uma coisa boa para aquele canteiro de obras. Há ervas daninhas demais, pensou ele, com calma e coerência, como se estivesse avaliando um trabalho de jardinagem. A linhagem residual dos dragões, a glória decadente da antiga nobreza e a obsessão que as pessoas têm por si mesmas e pelo desejo privado, são como espinhos entrelaçados nesta terra, competindo pelo alimento que deveria pertencer ao mestre. Esta é a raiz do sofrimento. Porque existe o eu, existe a diferença. Porque existe a diferença, existe a desigualdade. Ele ergueu lentamente a mão direita. Em sua palma repousava um amuleto de escama de dragão, confiscado da câmara secreta de um antigo nobre. O amuleto havia sido alisado pelo tempo, suas bordas brilhando com um tom vermelho escuro, carregando a aura residual da fé no ancestral dragão de 1000 anos atrás. Outrora simbolizava a linhagem sanguínea, poder e a qualificação de ser escolhido. Salomão olhou para aquilo, seu olhar desprovido de ódio, apenas a indiferença de quem examina um produto defeituoso. O ancestral dragão era arrogante. Permitiu que algumas pessoas nascessem com Douki, e outras com sobrenomes e territórios. Dividiu o mundo entre fortes e fracos, nobres e humildes. Essa diferença é inerentemente impura. Somente quando todos estiverem com a testa pressionada contra a lama é que ninguém será mais nobre do que o outro. Para alcançar a verdadeira igualdade, todos devem primeiro submeter-se, sem necessidade de pensar, sem julgar, apenas ouvindo a voz do mestre. Quando as massas girarem em torno da abelha rainha como zangões, este mundo não terá mais disputas. Rachadura. Seus dedos se apertaram subitamente. Aquele amuleto de escamas de dragão, incomparavelmente duro e outrora considerado um objeto sagrado, foi reduzido a um fino pó de ouro. A poeira escorregou por entre seus dedos, levada pelo vento noturno, e espalhou-se sobre a cidade em chamas. Sob a sombra da flor de pena dourada, a linhagem sanguínea é desnecessária. Contanto que se beba a sopa dourada, qualquer um pode acender. Os nobres enlouquecerão. Na vindoura era divina, todas as coisas serão iguais. Salomão baixou a cabeça, olhando para a praça em frente à catedral ao longe. A multidão faminta ajoelhou-se nos degraus de pedra, olhando para cima, de boca aberta, à espera de uma panela de sopa dourada. Então Salomão se virou e voltou para a sala secreta mais profunda da Torre do Sino. A porta de pedra fechou-se silenciosamente, bloqueando a luz da lareira e o ruído. No centro da sala secreta, uma muda de flor de pena dourada crescia em solo vermelho escuro. As folhas da muda eram translúcidas, com uma tênue luz dourada percorrendo suas nervuras. Cada pulsação era acompanhada por um ritmo fraco e constante. Salomão ajoelhou-se diante da muda, com a testa tocando o chão em um ato de piedade. As raízes antigas apodreceram, o novo solo foi depositado. Grande mestre, desça! Terminada sua oração, ele se levantou lentamente. No instante em que se endireitou, a pele do seu pescoço contraiu-se subtilmente, como se algo delicado estivesse a rastejar por baixo da sua pele. Seu olhar perdeu o foco por um instante, revelando um vazio momentâneo, como se o sinal tivesse sido interrompido por um segundo. Então, aquele olhar vazio desapareceu, substituído por sua expressão familiar e sábia. Salomão ajeitou a manga de sua túnica de cardeal e se virou para sair da sala secreta. Do lado de fora da Torre do Sino, as chamas ainda ardiam. Capítulo 458. Há alguns anos, numa tarde clara e ensolarada, mas para a cidade da Pedra Branca, foi o início de uma longa noite. Não se tratava de um grande exército sitiando a cidade, em vez disso, era um grupo missionário vestido com túnicas brancas, incluindo uma centena de cavaleiros guardiões totalmente armados. Eles chegaram diante do templo de pedra no centro da cidade, que havia consagrado o ancestral dragão por 100 anos.
Este era o ponto de referência espiritual para gerações de moradores da cidade. O velho sacerdote, Corrêa, contava às crianças histórias de cavaleiros dragão. O bispo da Flor de Pena Dourada deu um passo à frente com um sorriso, falando em tom compassivo. Pobres crianças, vocês foram enganadas pelas mentiras das feras por tempo demais. Dragões são répteis gananciosos, enquanto a Flor de Pena Dourada é a única verdade. O velho sacerdote Corrêa ergueu seu cajado em sinal de resistência furiosa. Falsos deuses não são bem-vindos aqui. O bispo apenas suspirou. Herege, sua alma já está podre, precisa do fogo para ser purificada. Os cavaleiros atrás dele desembainharam suas espadas e avançaram. A cabeça do velho sacerdote foi decepada, e o sangue espirrou sobre a estátua de pedra do ancestral dragão. Logo em seguida, o templo de pedra foi demolido e os cavaleiros destruíram todas as lápides de pedra com inscrições de dragões. Sobre as ruínas, eles ergueram um estandarte de espinhos dourado, declarando que aquele lugar, dali em diante, pertencia ao trono divino. Naquela noite, os habitantes da cidade tentaram resistir, mas foram subjugados e massacrados pelos cavaleiros, que se apoderaram das fontes de água e dos celeiros. O antigo templo de pedra do ancestral dragão foi reconstruído e transformado na magnífica Catedral da Pena Dourada. A partir de então, a cidade começou a mudar. A Santa Sé não os roubou diretamente, em vez disso, inventou um novo termo, cota divina. O bispo disse suavemente: a terra foi criada por Deus, e a luz do sol é uma dádiva de Deus. É justo que os agricultores ofereçam a Deus metade do seu trigo mais viçoso como pagamento. Mas nós vamos morrer de fome, gritou alguém. O bispo tinha uma expressão triste. Isso acontece porque vocês não são devotos o suficiente. A fome é fruto da carne. Somente oferecendo mais Deus concederá uma colheita abundante. Assim os armazéns foram tomados e cada saco de farinha que saía de lá tinha que ser carimbado com o selo vermelho da Santa Sé. As peles obtidas pelos caçadores tinham que ser oferecidas primeiro à igreja. E os tecidos produzidos pelas camponesas tinham que ser usados primeiro para as vestes dos sacerdotes. Naturalmente, a primeira resistência violenta eclodiu. Barão, o ferreiro mais forte da cidade, finalmente enlouqueceu depois de ver sua esposa grávida desmaiar de fome. Ele ergueu o martelo de ferreiro e correu em direção às portas da igreja. Devolvam-nos a nossa comida, rugiu ele, seguido por dezenas de moradores da cidade empunhando forçados. É claro, como poderiam esses plebeus ser páreo para os cavaleiros? No entanto, o ferreiro não foi morto na hora. O bispo disse: ele está possuído por um demônio, precisamos ajudá-lo com um exorcismo. No dia seguinte, o ferreiro foi enforcado vivo no badalo do campanário. A cada badalada do sino, o enorme martelo de bronze atingia sua coluna. Dom, craque, acompanhado pelos gritos arrepiantes do ferreiro. Todos na cidade foram obrigados a assistir a essa cerimônia de exorcismo na praça. Os gritos duraram um dia inteiro, até se transformarem em gemidos intermitentes e, finalmente, desaparecerem num silêncio sepulcral. O bispo orou debaixo da plataforma. Vejam, a dor o purificou de seus pecados. Ele finalmente está em paz. Deus o perdoou. A partir daquele dia, a luz nos olhos dos habitantes da cidade se apagou, substituída apenas pelo medo. À medida que os rebeldes eram eliminados um a um em nome da heresia, a cidade de Pedra Branca ficava cada vez mais silenciosa. Por exemplo, um vizinho denunciou o dono do mercadinho por esconder um saco de feijão debaixo da cabeceira da cama, porque assim o denunciante receberia meia tigela de farinha. Os cavaleiros não prendiam as pessoas de forma grosseira, em vez disso batiam educadamente a porta. Vocês acumularam os bens de Deus, isso é um sinal de desrespeito a Deus. Naquela noite a família de 4 pessoas que estava no supermercado foi levada para o porão da igreja, supostamente para um retiro espiritual. Eles nunca mais foram vistos. Assim a fome tornou-se a única governante. Os moradores da pequena cidade não discutiam mais o certo e o errado, eles só discutiam onde encontrar comida. A casca das árvores foi roída até ficar limpa, o solo comestível foi escavado e as pessoas deixaram de ser humanas, tornando-se como lobos com os olhos vermelhos de fome. Quando o desespero atingiu seu auge e toda a dignidade foi consumida pela fome, a Santa Sé apresentou o antídoto final. Grandes caldeirões foram colocados na praça. O bispo abriu os braços. Deus não suporta ver o seu povo sofrer. Vejam, está aí a sopa de ouro, um presente trazido da cidade santa, ouro e mel fluindo. A princípio, ninguém se atreveu a beber, mas a fome é invencível. O primeiro vagabundo rastejou até lá e tomou um gole, seus olhos brilharam. Ele parou de tremer, parou de gritar de frio, e uma cor rosada e um sorriso nunca antes vistos surgiram em seu rosto. Não estou com fome. Não estou mais com fome de verdade. Ele se ajoelhou no chão e beijou a ponta dos sapatos do bispo. Louvado seja Deus! As defesas psicológicas do povo ruíram. Daquele dia em diante, a cidade da Pedra Branca ficou completamente morta. Aqueles que beberam a sopa tornaram-se gado dócil. Eles não reclamavam mais dos impostos, não sentiam mais falta do ancestral dragão e nem se importavam com os próprios filhos. O único propósito de suas vidas era esperar pelo sino que sinalizava a hora da refeição. Aquela igreja branca era como uma aranha gigante sugadora de sangue, pousada sobre o cadáver da cidade, drenando a última gota de sangue enquanto os cadáveres permaneciam agradecidos. Hans olhou pela janela empoeirada do moinho. As ruas estavam lotadas de gente, mas não havia conversa nem discussão. Até o som dos passos era irrealisticamente baixo. Eles estavam em fila, segurando tigelas quebradas, esperando pela sopa dourada. A tia gorda da casa ao lado, que há alguns anos conseguia repreender metade da rua, estava na fila. Agora seus olhos estavam turvos, brilhando com uma luz cinza dourada, suas pupilas dilatadas como as de um peixe morto há dias. O padre serviu a sopa com uma concha e a despejou na tigela dela. Ela devorou tudo imediatamente.
A sopa escorreu pelos cantos da sua boca, chegando a pingar na gola da camisa, mas ela não a limpou. Hans também estava na fila. Ele curvou as costas como um arco e deixou o olhar vago, imitando perfeitamente os que estavam ao seu redor. Quando aquela colherada de sopa espessa, exalando um aroma enjoativamente doce, foi despejada em sua tigela quebrada, ele repentinamente cerrou os dedos como um animal protegendo sua comida. O padre olhou para ele de relance e desviou o olhar, satisfeito. Mas Hans não a bebeu. Em vez disso, voltou cuidadosamente ao beco sem saída atrás do moinho e despejou a sopa dourada em uma toca de rato deserta. Um rato saiu do buraco e deu uma lambida. A princípio, tremia violentamente com os olhos brilhando enquanto girava no mesmo lugar como se estivesse bêbado. Depois congelou, seus membros enrijecendo e imóvel. Hans encarava aquela poça de pus dourado, com suor frio escorrendo pelas costas. Tarde da noite, no porão da fábrica. A enorme mó de pedra girava lentamente acima da nossa cabeça, emitindo um rugido baixo e rítmico como de uma fera adormecida. A equipe de busca levantou as tábuas do assoalho e virou os barris, mas não encontrou nada. Depois de algumas tentativas, eles pararam de vir. Hans, no entanto, conhecia o segredo. Na base da mó de 2 toneladas, ele havia usado o método mais rudimentar para, gradualmente, escavar um espaço oco. Ali estavam escondidos seu último meio saco de trigo grosso e alguns pedaços de carne salgada e seca ao ar, duros como pedras. Hans enfiou a mão no compartimento escondido na sola da bota e sentiu a fina e áspera ficha de escama de dragão. Era uma ficha de baixa qualidade que ele havia recolhido em um campo de batalha muitos anos atrás, quando ainda era um cavaleiro aprendiz na guarda imperial de fronteira. O pedaço de ferro estava frio, mas mesmo assim lhe trouxe paz de espírito. O ancestral dragão ensina as pessoas a se manterem firmes com a própria força, sussurrou ele em seu coração, não bebendo sopa. Para sobreviver, ele começou a calcular cada pedaço de comida como um animal selvagem. Todos os dias ele comia apenas uma pequena pitada de trigo cru, mastigando lentamente na boca até que ficasse branco e amargo, e então o engolia com a saliva. Para evitar que os outros sentissem o cheiro de trigo em seu hálito, ele mascava deliberadamente algumas folhas de tabaco amargo para mascarar o odor. Não era que ele não tivesse pensado em fugir. No meio da noite, Hans costumava sentar-se nos degraus da porta dos fundos do moinho, contemplando a estrada de terra que saía da cidade. Contanto que ele atravessasse as colinas atrás da cidade da Pedra Branca e caminhasse por mais 2 dias, ele poderia deixar a área sob o controle direto da Santa Sé, pelo menos era o que diziam os rumores. Mas ele não podia seguir por aquela estrada. As saídas da cidade já haviam sido bloqueadas há muito tempo. Havia patrulhas envoltas em insígnias sagradas, supostamente para impedir que hereges escapassem, mas na realidade, qualquer um que ousasse pôr os pés para fora da cidade seria detido imediatamente, sem sequer ter a chance de se explicar. Além disso, as antigas lesões, resultantes de anos empurrando a mó de moinho, cortavam seus ossos como facas cegas em dias de chuva. Dependendo daquela pequena quantidade de trigo cru por dia, ele não conseguia nem reunir forças para caminhar normalmente durante um dia inteiro, muito menos para atravessar montanhas e cristas. O que era ainda mais assustador era que nem todos os que escaparam deixaram de voltar. Alguns foram capturados e trazidos de volta, pendurados em estruturas de madeira na entrada da cidade para exibição pública. Outros tiveram permissão para se arrepender e foram levados à força para beber um barril inteiro de sopa dourada. No dia seguinte, eles ficavam na frente da fila, gritando hinos com rostos extasiados e apontando para a porta de um conhecido, dizendo: "Ele não rezou ontem à noite." Não havia escapatória. Ele desviou o olhar, fechou a porta do moinho e se escondeu mais uma vez no rugido do moinho de pedra. Enquanto aquele pedaço de comida permanecesse escondido, ele ainda poderia viver, mas seria apenas existir. Fazendo-se de tolo e confiando no moinho e em seu estoque secreto de comida, ele sobreviveu um dia de cada vez. Mas então, um dia, chegou o ponto de virada. Na névoa matinal que ainda não havia se dissipado completamente, à entrada da cidade, a parte externa do moinho, as paredes da igreja e os postes do mercado estavam todos cobertos de pergaminho carmesim. As imagens no papel eram extremamente exageradas, chegando a transmitir uma infantilidade grosseira e maliciosa. O Senhor da Maré Vermelha do Norte era retratado como um monstro que caminhava ereto, com chifres de carneiro curvados na cabeça, presas bestiais na boca e chamas negras ardendo nos olhos. Ele estava sentado em uma carruagem de ferro que cuspia fogo, cujas rodas de ferro esmagavam campos de trigo, igrejas e formas humanas retorcidas. O velho Hans estava parado na entrada do moinho, olhando para o desenho com o estômago embrulhado. Quando o sino da manhã tocou, a praça em frente à igreja já estava lotada de gente. O velho padre, que costumava rezar em voz baixa e falar devagar, havia desaparecido. Em seu lugar estava um estranho vestindo vestes carmesim. Em seu peito pendia um distintivo de metal de inquisidor, que refletia uma luz fria ao sol. Os demônios mecânicos do norte estão chegando. A voz foi amplificada por um dispositivo de amplificação alquímica. Eles não cultivam alimentos, só comem carne humana. A multidão instintivamente se fechou. Uma criança gritou de medo, apenas para ser rapidamente silenciada pela mão da mãe sobre sua boca. Qualquer um que dê ouvidos às mentiras do norte é um lacaio dos demônios. O inquisidor ergueu a mão de repente, as mangas carmesins estalando ao vento. Só Deus pode salvá-los. Deus os guiará na resistência contra eles. Resistência contra esses demônios. No instante em que suas palavras foram proferidas, a praça ficou em silêncio sepulcral. Após anos de opressão, ninguém ousava falar. Hans estava à beira da multidão, com um arrepio percorrendo sua espinha, e assim, a partir daquele dia, a Santa Sé começou a liderá-los na construção de fortificações para enfrentar o exército da Maré Vermelha que estava prestes a seguir para o sul. A primeira unidade a entrar em ação foi composta por dezenas de esquadrões de cavaleiros espinhosos. Aqueles cavalos de guerra pareciam ter sido esfolados por inteiro,
com seus músculos vermelho escuros expostos ao ar e ainda se contraindo levemente. Os cavaleiros a cavalo usavam armaduras pesadas, mas das aberturas nas armaduras brotavam espinhos vermelho escuros, perfurando seus pescoços e mandíbulas, subindo e descendo com a respiração. Um morador da cidade bloqueou acidentalmente o meio da estrada. Talvez tivesse bebido água dourada demais, o que deixou seus reflexos um pouco lentos. O cavaleiro espinho nem sequer puxou as rédeas. O peito do cavalo de guerra se projetou para a frente. O homem foi arremessado para longe, o som de ossos se estilhaçando claramente audível. Após atingir o solo, ele nunca mais se levantou. O cavaleiro não olhou para trás. A procissão prosseguiu, os cascos pisando no sangue como se estivessem esmagando uma poça d'água. Hans havia servido na guarda de fronteira e visto verdadeira cavalaria de elite, mas eles não eram nada comparados a esses cavaleiros aterrorizantes. Esse tipo de unidade não foi projetado para reprimir tumultos, foi projetado para limpar uma cidade. Os moradores da cidade estavam à beira da estrada, todos com a cabeça baixa, como se temessem ser flagrados por aquele olhar penetrante. O padre logo deu a ordem: demolir as casas. As casas perto do moinho foram marcadas, suas vigas cortadas. Paredes derrubadas e pedras arrancadas uma a uma para serem empilhadas à beira da estrada como material para a construção de muros defensivos. Hans estava parado na entrada do moinho, observando as ruas familiares sendo despojadas de seus esqueletos pouco a pouco. O filho do ferreiro também estava carregando pedras. O rapaz tinha apenas 16 anos, era robusto, e antes da chegada da igreja, sempre ria alto. Agora, ele estava descalço, carregando um bloco de pedra com quase metade da altura de um homem, avançando passo a passo. De repente, seu pé escorregou, o bloco de pedra perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente. Hans instintivamente cobriu a boca com a mão, mas o jovem apenas baixou o olhar, lançando um olhar para o pé mutilado. O osso era de um branco ofuscante, e a carne estava grudada na laje de pedra. Ele não demonstrava nenhuma expressão, nem sequer franzia as sobrancelhas. Então, outro cavaleiro espinho aproximou-se e, sem hesitar, cravou sua espada longa pela lateral, perfurando o coração do jovem com um golpe limpo. Quando o jovem caiu, seus olhos permaneceram vidrados e abertos, como se ele não tivesse se dado conta do que havia acontecido, nem mesmo antes da morte. O cavaleiro acenou com a mão. Vários moradores da cidade, com olhares igualmente opacos, aproximaram-se. Arrastaram o corpo e o jogaram no fosso de raízes espinhosas retorcidas nos arredores da cidade. Raízes vermelho escuras brotavam das profundezas da terra como um enxame de insetos farejando sangue, atraindo os membros e o torso do cadáver. A pele se contraiu rapidamente ao contato, à medida que a carne era drenada, produzindo um som fino e nauseantemente estaladiço. O corpo definhou a uma velocidade visível a olho nu. Em instantes, restou apenas um contorno esquelético envolto em espinhos. Hans percebeu que depois que os espinhos se fartavam de carne, sua cor se intensificava e padrões estranhos apareciam neles. Diversas raízes grossas se estenderam rapidamente para fora, tecendo uma estrutura espinhosa semelhante a uma rede nas paredes da cova, como um capim de frisa que cresce naturalmente. Outras se enrolaram e se retorceram, endurecendo eventualmente em estacas espinhosas afiadas que foram arrancadas pelos cavaleiros espinhosos e fincadas no chão entre as estradas e trincheiras como novo. Os obstáculos defensivos. Aquele corpo, juntamente com toda a sua vida, foi completamente transformado em parte das fortificações em menos de 15 minutos. Os espinhos na cova se contraíram lentamente, contorcendo-se satisfeitos como se esperassem o próximo sacrifício. Durante todo o processo ninguém gritou, reinava um silêncio sepulcral. Nos últimos dias, os sinos da praça tocaram. O ritmo daquele som era muito estranho, nem rápido nem lento, mas apertava o coração. As pessoas que ouviram o sino saíram de suas casas uma a uma, seus movimentos tão ordenados como se estivessem sendo puxadas por fios invisíveis. Hans, misturado à multidão, viu o padre distribuindo os itens. Não eram espadas nem lanças, eram feixes de explosivos alquímicos. A lama ao norte da cidade foi revirada e fileiras de buracos rasos foram cavados, chegando apenas à cintura de um adulto. O padre ordenou àqueles pais insensíveis que colocassem seus filhos nos fossos. Caixas pretas com explosivos foram colocadas nas mãos das crianças, com pavios conectados a fios de arame farpado enterrados no solo. Hans viu M. Aquela menininha que geralmente adorava chorar agora estava meio enterrada na terra fria, segurando explosivos nos braços. Ela não chorou nem se mexeu. Seu olhar fixo estava voltado para o norte com olhos cinza dourados. O sacerdote de vestes carmesim caminhava de um lado para o outro entre as crianças, como se estivesse verificando o crescimento das plantações. O padre disse-lhes que aqueles eram fogos de artifício sagrados. Enquanto corressem em direção às carruagens de ferro da Maré Vermelha com eles, viriam anjos. Na manhã do último dia, Hans ainda estava vivo. Não foi por sorte, mas sim por ser muito velho. Ele era responsável pelo transporte das chamadas velas sagradas, aqueles pesados fardos de explosivos alquímicos. Ele observou enquanto grupos sucessivos de vizinhos, que haviam sido banhados em água benta, eram empurrados para as trincheiras no extremo norte da cidade. Hans ajoelhou-se na lama com as mãos tremendo enquanto olhava para o norte. No horizonte, uma linha negra se aproximava. Era o exército da Maré Vermelha. Nesse instante, ele percebeu subitamente que não tinha mais medo daquele senhor do norte que havia sido retratado como um monstro. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele proferiu a oração mais maliciosa e sincera de sua vida. Aquele demônio chamado Louis. Eu imploro a você mesmo que me mate também. Por favor, massacrem todas essas bestas. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 459. A névoa matinal pairava densa sobre a cidade da Pedra Branca, onde a linha de defesa da Santa Sé permanecia em um silêncio arrepiante.
Toda a posição assemelhava-se a um pântano de cadáveres, uma quietude que congelava o coração. No topo do moinho, havia uma chaminé de exaustão que havia sido esquecida há muito tempo. Era uma estrutura de segurança remanescente da época antiga, criada para evitar explosões de poeira de farinha, mas que há muito havia perdido sua função. As paredes internas da chaminé estavam cobertas por uma espessa camada de fuligem antiga misturada com resíduos de farinha mofada, da cor de crostas de sangue pútrido. O velho Hans estava preso dentro dessa chaminé estreita. Este era um lugar que as equipes de busca da Santa Sé jamais olhariam duas vezes. Primeiro, havia o cheiro, a acidez de grãos podres fermentando, o fedor de ratos mortos e uma mistura nauseante de gordura e fuligem que mascarava perfeitamente o cheiro de uma pessoa viva. Até mesmo os cães com o olfato mais apurado desviariam o olhar, irritados, ao sentirem um fedor desses. Para garantir sua segurança, Hans cobriu todo o corpo com fuligem e óleo usado, deixando apenas os olhos à mostra. Por uma fresta quase imperceptível na chaminé, ele olhou para o deserto além da cidade. Queria ver o fim da cidade com os próprios olhos, custasse o que custasse. Naquele momento, o corpo do velho Hans tremia porque ele estava testemunhando o inferno. No terreno lamacento e aberto ao norte da cidade, diversas defesas com espinhos formavam uma enorme linha de frente de carne e osso. Centenas de outras crianças foram cuidadosamente enterradas na terra, algumas da sua cidade, outras de lugares desconhecidos. O espaçamento foi deliberadamente controlado para um passo consistente, organizado com uma precisão quase religiosa. Apenas a parte superior do corpo estava exposta, como plantações à espera da colheita, ou como oferendas cuidadosamente dispostas. Hans começou a contá-los quase instintivamente, mas desistiu rapidamente. Seu olhar começou a procurar inconscientemente por rostos familiares. O filho pequeno do ferreiro, a filha do padeiro, o neto da tia Pang que mora ao lado. Nomes surgiam em sua mente um a um, crianças que ele vira crescer. Seus sorrisos do passado ainda estavam frescos em sua memória, mas agora estavam sendo usados como armadilhas, tendo há muito tempo perdido a própria consciência. Nos braços, as crianças carregavam pacotes de explosivos de alquimia negra. Os aparelhos eram muito grandes para eles. Algumas crianças tiveram que usar os 2 braços para segurá-los firmemente. Fusíveis rudimentares estendiam-se dos explosivos, enterrados pelos artesãos da Santa Sé no solo atrás deles como cordões umbilicais feios e cruéis. A Santa Sé estava bem ciente das características de Louis e seu exército. Tanques podiam esmagar cavaleiros espinhosos, ignorar multidões e responder a todas as ameaças com fogo de canhão. Mas eles não tinham a menor chance de atirar em uma fileira inteira de crianças. Se os explosivos fossem enterrados diretamente no solo, a Maré Vermelha encontraria outras maneiras de lidar com eles. Se fossem substituídos por crentes adultos, a Maré Vermelha eliminaria os alvos sem hesitar. Somente colocando os explosivos nos braços de crianças e amarrando os pavios aos seus batimentos cardíacos seria possível transformar o campo de batalha, à força, de uma questão militar para uma questão moral. As crianças não choraram nem reclamaram, nem sequer tremeram com o vento frio. Todos os pares de olhos estavam bem abertos, as pupilas de um tom cinza dourado turvo, sem foco, encarando fixamente o norte. Feras! Hans mordeu com força o dorso da mão, seus dentes afundando na carne. Mas ele não se atreveu a emitir um som, deixando apenas as lágrimas correrem silenciosamente, lavando a fuligem do seu rosto e deixando rastros claros na sua pele. Bestas em pele humana. Eles estavam usando crianças como escudos, como minas terrestres, como barricadas para forçar os tanques da Maré Vermelha a parar. De repente a terra começou a vibrar. No horizonte norte, uma linha negra surgiu lentamente. A princípio era apenas uma silhueta, depois gradualmente se transformou em enormes gigantes de aço. Era o grupo de tanques de vanguarda da Maré Vermelha. Os trilhos esmagaram a terra, emitindo um rugido baixo e rítmico como as batidas do coração de um antigo titã. Tum-tum. Hans olhou para aquelas figuras de aço frio, uma contradição quase dilacerante surgindo em seu coração. Ele ouvirá de bardos vindos do norte e da propaganda da Santa Sé que essas criaturas eram incrivelmente poderosas e poderiam derrotar essas bestas da Santa Sé. Ele esperava que assim fosse. Mas assim que abrissem fogo, as crianças desta terra seriam transformadas em fragmentos de carne e osso num instante. E se eles não atirassem assim que se aproximassem, os fusíveis seriam acesos e os tanques seriam explodidos em destroços vivos. A Santa Sé estava apostando que o Senhor do Norte, chamado Louis, ainda possuía a misericórdia de um mortal. E de fato, o exército da Maré Vermelha parou a apenas algumas centenas de metros das crianças. Hans fechou os olhos, incapaz de suportar assistir por mais tempo. Acabou. Tudo acabou. Atrás de um tanque, Vance, o vice-comandante da 2ª Legião da Maré Vermelha, sentiu sua respiração ficar inconscientemente superficial. Através da lente, a linha de frente era cortada em pedaços de um branco acinzentado pela névoa da manhã. A Santa Sé transformou toda a terra numa armadilha viva. A lama estava repleta de barricadas feitas de espinhos vermelhos escuros emaranhados. Aqueles espinhos não eram plantas mortas, mas se contorciam lentamente. Suas superfícies cobertas de farpas como vasos sanguíneos que haviam sido endireitados e endurecidos à força. Estacas de madeira embebidas em fluidos alquímicos eram cravadas entre os espinhos. Uma vez esmagadas por um peso considerável, os espinhos da videira se fechariam sozinhos, bloqueando trilhas e derrubando cavalos de guerra. Mais ao fundo, uma camada de névoa branco acinzentada flutuava rente ao chão. Aquela não era uma névoa formada naturalmente, mas sim uma névoa tóxica de baixa altitude misturada com pólen alucinógeno e analgésicos. Mesmo um cavaleiro totalmente armado, após inspirar algumas vezes, sofreria de desorientação e perda da noção de tempo, tornando-se um alvo fácil. A parte assustadora era o percurso obrigatório. Fileiras de crianças com apenas a parte superior do corpo à mostra. Eles foram fincados na lama como estacas, carregando explosivos de alquimia negra nos braços.
Fusíveis rudimentares estendiam-se dos invólucros explosivos, convergindo para a parte traseira junto ao solo, conectando-se com os espinhos, as estacas anti-explosão e a zona de névoa, formando uma única entidade, como uma armadilha meticulosamente tecida à espera de que caíssem na rede. As palmas das mãos de Vance estavam cobertas de suor. O que ele via não era uma formação inimiga, mas sim todo um sistema de defesa construído em torno de crianças. Os corpos daquelas crianças eram magros, seus rostos jovens porém esqueléticos. Todos os olhos estavam abertos, e suas pupilas cinza-douradas pareciam excepcionalmente turvas na névoa. De vez em quando alguém piscava, mas era um movimento mecânico, como uma engrenagem quebrada girando sem parar. Nesse instante, os dentes de Vance emitiram um som fraco, porém penetrante. Enquanto ele o cerrava, ele estava furioso. Ele havia testemunhado as mais trágicas montanhas de cadáveres e mares de sangue nos campos de neve do norte, e ordenara pessoalmente o bombardeio de formações inimigas, causando inúmeras baixas. Mas tudo isso aconteceu dentro das regras do campo de batalha, enquanto a cena diante dele nem sequer merecia ser chamada de guerra. Foi uma profanação, o mais completo desrespeito à humanidade. O pomo de Adão de Vance subiu e desceu violentamente. Senhor, vamos contorná-los. Sua voz tremia não de fraqueza, mas de uma raiva reprimida ao extremo. A distância é de 700 metros. Mas se os tanques continuarem avançando? Enquanto dizia isso, seu olhar nunca se desviou da lente. São mais de várias centenas de crianças. Vance pronunciou essas palavras com dificuldade entre os dentes. Aos olhos dos hereges, eles nem sequer são humanos, mas sim nossos cavaleiros. Antes que ele pudesse terminar, o ar ao redor do veículo de comando pareceu congelar. Os cavaleiros da Maré Vermelha estavam posicionados entre os veículos blindados e os tanques. Ninguém falava, mas os pensamentos de todos eram praticamente idênticos. Os cavaleiros da Maré Vermelha podiam aceitar a morte, podiam aceitar o sacrifício e podiam até aceitar a derrota. Mas eles não conseguiam aceitar que alguém usasse crianças como armas. Vance sussurrou a frase final com a voz quase rouca. Esses loucos. Eles não tratam essas crianças como seres humanos. Ao lado do veículo de comando, o comandante da Legião Grey falou calmamente. Lord Louis já esperava que algo assim acontecesse. Grey se virou, olhou para a posição da artilharia e deu uma ordem. Projétil especial número 3, projétil folha de gelo, espoleta de detonação aérea, altura de 15 metros. Vance ficou atônito por um momento, então seus olhos brilharam e ele se pôs em posição de sentido. Entendido. Grey levantou a mão. Executar. Tum 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 tum. A posição emitiu rugidos abafados e contidos. Os projéteis saíram dos canos, descrevendo um arco raso. Eles não caíram sobre a posição, mas explodiram diretamente acima das cabeças das crianças. Uma névoa fria e azul escura surgiu de repente no ar como um céu noturno rasgado, em aglomerados que cobriram instantaneamente toda a frente. A névoa era tão densa que não se dissipava, carregando o aroma frio e característico do norte. O cheiro de menta e absinto se espalhava rapidamente pelo ar. O efeito é ainda mais rápido do que o esperado. Vance baixou os binóculos, observando as bombas humanas estiradas no chão em sono profundo com um olhar complexo. Essa não era uma arma nova, nos primórdios da colonização do território da Maré Vermelha. Essa seiva azul extraída da videira folha de gelo era usada simplesmente como um sedativo para suprimir a fúria primitiva das víboras escamadas de fogo. Mas Lord Louis havia percebido com perspicácia seu potencial estratégico para estabilizar a magia e romper a ressonância mental. Ao longo dos últimos 10 anos, o alquimista-chefe Mestre Silco reclamou bastante dessa fórmula. Ele reclamava que a grande alquimia não deveria ser usada para fazer soníferos potentes, enquanto era forçado a realizar mais de uma dúzia de iterações técnicas sob as ordens estritas do senhor, do protótipo número 1, que só conseguia atordoar um coelho berserk por alguns segundos, passando pela capacidade posterior de isolar a poluição mental de uma mãe da ninhada, até chegar a este azul profundo número 5, capaz de resfriar instantaneamente e à força os centros neurais de 1000 pessoas através do sistema respiratório. Isso não era apenas uma poção, era a única solução que Lord Louis havia prescrito para essa guerra insana. Escondido na chaminé do moinho, o velho Hans abriu os olhos lentamente. Instintivamente, ele tensionou o corpo, aguardando as explosões e os gritos esperados. Mas nada aconteceu. Após o som dos canhões, o mundo ficou em silêncio. A névoa azul, como um cobertor gigante, desceu lentamente, cobrindo toda a área contaminada. Hans viu o padre de vestes vermelhas que segurava a corda do detonador congelar subitamente no lugar. Sua mão enrijeceu no ar, como se todo o apoio lhe tivesse sido drenado. No segundo seguinte, os olhos do padre reviraram, e ele caiu para trás, batendo com força na lama. E as crianças da frente caíram ainda mais rápido em grandes grupos. Aquelas estacas humanas, segundos após entrarem em contato com a névoa azul, pareciam ter seus interruptores acionados. Seus corpos, antes rígidos e eretos, perderam a força instantaneamente, suas cabeças caíram sobre o peito e seus ombros finos se curvaram para a frente. Os pacotes explosivos pretos escorregaram de seus braços e rolaram para dentro da água lamacenta. Hans encarava fixamente o local, seus dedos cravando-se nas juntas de tijolos da chaminé. Ele viu as costas das crianças subindo e descendo levemente. Elas não estavam mortas, apenas dormindo. Uma névoa azul profunda fluía silenciosamente sobre o local, abafando todos os sons. Até mesmo o vento parecia ter parado. Naquele instante foi como se o mundo inteiro tivesse parado. O peito do velho Hans inchou repentinamente e depois desabou. Foi uma sensação como sobreviver a um desastre.
As crianças sobreviveram. Ele repetia essas palavras em seu coração várias vezes, como se quisesse confirmar a realidade para si mesmo. A névoa azul era como uma camada de neve calma cobrindo a loucura. Ele até teve um pensamento fugaz e absurdo de que talvez tudo realmente terminasse ali. Mas esse pensamento durou menos que um suspiro. Em meio à névoa profunda, um tremor abafado ecoou repentinamente do chão. A princípio, era apenas uma leve vibração, como se alguma criatura gigantesca estivesse se revirando no subsolo. Mas apenas alguns segundos depois, essa vibração se transformou em um trovão contínuo. Era o eco de milhares de botas de ferro golpeando a terra simultaneamente. O velho Hans olhou fixamente pela fresta da chaminé, com as pupilas subitamente contraídas. Aquela densa camada de névoa fria azul escura foi abruptamente rasgada. Cavaleiros espinhosos irromperam da névoa, surgindo de todas as direções. O número deles era assustadoramente grande, centenas, talvez milhares? Estavam dispostos em densas falanges, como um tsunami negro avançando. A armadura de cada cavaleiro parecia ter sido recosturada com espinhos vivos. Raízes vermelho-escuras rastejavam pelas frestas das placas, contorcendo-se ao longo dos pescoços e costas, penetrando na carne dos cavalos de guerra. Aqueles cavalos de guerra não tinham pele, apenas músculos vermelhos brilhantes cobertos de espinhos de videira. O que saía de suas narinas não era vapor branco, mas fumaça amarela com cheiro de mofo. Esse exército imenso mantinha um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo rangido do atrito do metal e pelo estalar das raízes que se comprimiam. Eles surgiram de todas as direções, o que naturalmente incluía aquela área de minas infantis que acabará de ser desativada. Aquelas crianças ainda dormiam na névoa azul com a cabeça pendendo na lama, os pacotes de explosivos espalhados ao lado delas. Hans pensava que os cavaleiros os contornariam, ou pelo menos diminuiriam a velocidade. Mas eles não o fizeram. Os cavaleiros espinhosos na primeira fila nem sequer baixaram a cabeça. Seus olhares estavam fixos nos tanques de coleta de maré vermelha ao longe. Para eles, as crianças sob seus pés não eram vidas. Elas nem sequer eram consideradas obstáculos. Foi um som abafado e arrepiante, como uma melancia madura sendo esmagada por uma marreta. Uma substância vermelha e branca respingou nas caneleiras dos cavaleiros, sendo rapidamente absorvida pelas raízes que se contorciam sobre elas, sem deixar qualquer vestígio. Então veio o segundo, o terceiro. Crunch, crunch, pá. O som denso de ossos quebrando se misturava ao rugido da marcha como uma trilha sonora infernal. Em pouco mais de 10 segundos, eles haviam pisoteado um tapete vermelho retorcido de carne e sangue. O estômago de Hans revirou violentamente e um gosto adocicado e metálico subiu-lhe pela garganta. Ele mordeu o lábio com força até perfurá-lo, fazendo sangue escorrer para sua boca. A névoa continuava a fluir, e os cavaleiros espinhosos avançavam através daquela camada de lama de carne e sangue, sua velocidade aumentando, como uma muralha de desespero coberta de espinhos pressionando a posição da maré vermelha por todos os lados. O velho Hans se encolheu na chaminé. Ele não queria mais rezar. Diante de tais coisas, Deus era inútil. Ele só queria ver fogo, o fogo mais violento, capaz de reduzir todos esses pecados a cinzas. Capítulo 460. Após a liberação das cascas de folhas de gelo, o breve silêncio durou apenas alguns instantes. Então o chão começou a vibrar, não pela frente, mas em todas as direções simultaneamente. Do interior da floresta, por trás de ruínas, de entradas de porões abertas e até mesmo debaixo da terra, podiam-se ouvir movimentos pesados e densos. Cavaleiros de espinho surgiram de todas as direções. O cerco de muralha de ferro estava completo. Os cavalos de guerra aceleraram, e a cada passo, a água barrenta jorrava à medida que a distância de várias centenas de metros era rapidamente percorrida. Alguns cavaleiros chegaram a usar cipós para escalar as ruínas das muralhas, correndo por superfícies quase verticais e girando no ar, com suas lanças apontadas para a formação de batalha da Maré Vermelha. Esses cavaleiros monstruosos eram, em sua maioria, do nível de cavaleiros de elite de alto escalão. Qualquer um deles em um campo de batalha convencional seria suficiente para dizimar uma linha de batalha. Então, eles apareceram em massa, seus números se espalhando rapidamente pelo campo de visão. Figuras vermelho-escuras movendo-se simultaneamente como uma maré antinatural vinda de todas as direções. Mas não houve nenhuma comoção na formação quadrada da Maré Vermelha. Não houve sequer qualquer movimento desnecessário. O comandante da 2ª Legião, Grey, estava ao lado do veículo blindado, seu olhar percorrendo as linhas de frente para examinar calmamente todo o campo de batalha. Após confirmar que não havia novas direções de ataque, ele levantou a mão. Bic! Um assobio curto e nítido cortou o ruído do campo de batalha. A linha de cavaleiros começou a se ajustar, com mudanças laterais sutis de alguns passos. As solas das botas afundaram na lama, os calcanhares pressionaram firmemente. Os rifles de essência de magma foram ajustados e as válvulas de pressão emitiram um zumbido baixo. Os cavaleiros espinhosos continuaram a se aproximar. Em sua avaliação, essas pessoas eram apenas presas fracas. 200 metros. A mão de Grey caiu. O primeiro disparo ecoou e uma vasta extensão de ar foi rasgada simultaneamente. Dengue! Rasga! Um cavaleiro espinho que estava saltando foi atingido. Mais de uma dúzia de projéteis perfurantes o atingiram quase simultaneamente, penetrando nas brechas de sua armadura por diferentes ângulos. Quando o primeiro disparo atingiu o alvo, as raízes da armadura simbiótica retraíram-se imediatamente para dentro, mal cobrindo o ponto de impacto. Mas o segundo e o terceiro disparos vieram imediatamente em seguida. As raízes foram arrancadas, a armadura foi removida e os impactos convergiram dentro de seu corpo. A estrutura perdeu sua integridade no ar.
Membros se espalharam, pedaços de carne foram espirrados e fragmentos de armadura caíram, perdendo toda a forma antes mesmo de atingirem o chão. Em seguida, as metralhadoras rotativas a vapor dos carros de guerra começaram a girar. Uma onda de metal varreu as linhas de frente, rastejando pelo chão. Ratatatatata. O grupo de cavaleiros que investia com mais ferocidade colidiu frontalmente com a zona de cobertura de fogo. Sua velocidade foi abruptamente reduzida no momento em que entraram no campo de tiro. Homens e cavalos, amarrados por cipós, foram despedaçados juntos, e uma névoa de sangue se espalhou pela linha de ataque. O esperado choque corpo a corpo não ocorreu, nem o som de lâminas se chocando contra armaduras. Tudo aconteceu muito rápido. Esses indivíduos de elite, próximos ao nível de cavaleiros extraordinários, foram interceptados por fogo constante e denso antes que pudessem alcançar uma distância efetiva, esmagados na poeira que se levantava a 200 metros de distância. Lá no alto, nas ruínas distantes, o velho Hans abriu bem a boca, mas não conseguiu emitir nenhum som. Após um bom tempo, apenas um som rouco e fraco escapou de sua garganta. Não deveria ser assim. Ele esperava uma luta feroz, o choque de espadas e homens rolando e gritando na lama. Mas tudo diante dele era completamente diferente dos campos de batalha em sua memória, totalmente incompreensível. Nas brechas entre a poeira e a luz do fogo, alguns cavaleiros espinhosos ainda conseguiram atravessar a barragem. Eles se moviam ao longo das sombras das ruínas, não mais em uma carga ordenada, mas com uma teimosia quase instintiva. Paredes desmoronadas serviram de abrigo temporário, vigas e pilares quebrados foram usados como trampolins, e raízes se espalharam entre os escombros, abrindo diversos caminhos. Dezenas de figuras vermelho escuras se aproximaram vindas de diferentes direções. Eles já não se importavam com as linhas de batalha nem tentaram se reagrupar. Só restava um alvo, aqueles gigantes de aço estacionados na frente. Um cavaleiro foi o primeiro a correr para a frente de um tanque. Um rugido baixo e distorcido escapou de sua garganta quando ele ergueu sua lança bem alto e a cravou com força em direção aos componentes estruturais fora dos trilhos. No momento do impacto do metal, faíscas explodiram. A ponta da lança apenas arranhou superficialmente a armadura, deixando uma marca branca e dormente no braço do cavaleiro, mas não conseguiu penetrar nenhuma camada da estrutura. Ao mesmo tempo, outro cavaleiro saltou, tentando subir no casco. Espinhos cresciam descontroladamente nas aberturas de sua armadura, farpas penetrando nas placas de aço numa tentativa de se entrelaçarem e os prenderem. As raízes rastejavam ao longo das juntas de solda, como se procurassem por pontos para roer. O canhão secundário lateral disparou imediatamente. Pequenas labaredas irrompiam ao longo do casco, e os tiros a curta distância soavam estranhamente abafados. O cavaleiro, ao tentar escalar, foi atingido no ar e caiu violentamente no chão. Do lado de dentro do banco do motorista, o acelerador foi pressionado até o fundo. O rugido do motor intensificou-se subitamente, os trilhos começaram a girar e sem qualquer hesitação, o veículo passou por cima. Estalo, silenciamento. O som de ossos quebrando era abafado pelo aço pesado. A carne perdeu a forma sob o peso e as raízes, ainda não totalmente endurecidas, foram trituradas na lama junto com ela. Dezenas de toneladas de massa continuaram a avançar sem parar. O aço passou por cima daquela massa de carne vermelha e branca misturada com raízes vermelho escuras, as esteiras voltando a tocar o solo sem sequer um sinal de desvio. Do outro lado, uma metralhadora coaxial varreu as figuras restantes. As balas varriam o chão, raízes eram arrancadas e armaduras eram despedaçadas. Corpos que perderam o equilíbrio despencaram e foram imediatamente engolidos pelo aço que avançava. O tanque avançou ao longo de sua rota pré-determinada. O veículo passou por cima de um trecho de lama que havia sido repetidamente nivelado, onde as figuras que antes lutavam já não podiam ser distinguidas. A superfície das pegadas estava limpa e fria, sem quaisquer fragmentos aderidos a elas. Por trás disso, os cavaleiros da Maré Vermelha iniciaram seu avanço. A velocidade deles não era alta, mas eles mantinham o ritmo de forma consistente. Espalhados, os cavaleiros espinhosos restantes ainda se debatiam. Alguns eram arrastados por raízes enquanto tentavam subir, enquanto outros tentavam se apoiar em armas quebradas. Os cavaleiros da Maré Vermelha não pararam. Suas espadas longas pressionavam, perfurando diretamente os lados do pescoço e as articulações. Em pouco tempo, os espasmos no chão cessaram um a um. Após as figuras dos cavaleiros espinhosos terem perecido uma a uma, o campo de batalha não ficou imediatamente em silêncio. Em frente à entrada da cidade, aquela linha defensiva, tecida com raízes, ossos e terra, ainda estava ativa. Uma parede viva de espinhos erguia-se no final da estrada, sua altura quase igualando a de uma muralha da cidade. Camadas de rizomas vermelho escuros e marrom escuros pressionadas umas contra as outras, subindo e descendo constantemente na superfície. Essas raízes não eram estáticas, elas se contorciam lentamente como uma boca que ainda não havia se fechado. As esteiras do tanque pararam fora de uma distância segura, não avançando mais. A parede espinhosa percebeu o peso que se aproximava, e o sistema radicular acelerou repentinamente seus movimentos. Espinhos densos irromperam da superfície, lançando jatos de água acompanhados por um som grave de atrito. O veneno descrevia pequenos arcos no ar, pousando na lama e corroendo-a imediatamente, deixando marcas negras. A ordem de Grey foi breve. Salamandra deu um passo à frente. Um tanque lança-chamas saiu lentamente da fila. Seu casco não era grande, possuindo um perfil baixo e pesado, com blindagem resistente ao calor adicionada na parte frontal.
Os tanques de combustível em ambos os lados balançavam ligeiramente com o movimento, o combustível alquímico em seu interior sendo continuamente pressurizado, emitindo um zumbido baixo fraco porém perigoso. O bocal foi erguido e chamas foram expelidas. Um jato de fogo vermelho alaranjado descreveu uma trajetória baixa e estável no ar, como uma serpente de fogo esticada, investindo contra a parede de espinhos junto ao chão. Não era um fogo comum, era composto de óleo de víbora em forma de escama de fogo. O combustível aderiu à superfície das raízes no momento do contato, espalhando-se rapidamente. As chamas não foram dissipadas nem extintas, em vez disso, espalharam-se ao longo dos rizomas, penetrando no interior, seguindo as texturas. A parede de espinhos se contraiu violentamente. Imediatamente em seguida, um grito irrompeu de dentro da parede. Agudo e prolongado, o som ecoava na entrada da cidade, deixando os nervos instintivamente em alerta. O fogo continuou a avançar. As raízes carbonizaram rapidamente sob a alta temperatura. As camadas externas se romperam e os tecidos internos úmidos evaporaram instantaneamente. A queima se alastrou ao longo das raízes principais, bem abaixo da superfície, incendiando a polpa e os nutrientes enterrados junto com elas. A parede de espinhos começou a desmoronar, sua estrutura outrora imponente perdendo sustentação em poucos minutos. Grandes pedaços da camada externa se desprendendo e se transformando em cinzas rolantes. Os ferrões venenosos expelidos foram queimados no fogo, transformando-se em carvão curvado e quebrando-se antes mesmo de atingirem o chão. Os gritos gradualmente tornaram-se intermitentes e depois desapareceram por completo. Apenas o zumbido baixo do fogo ardente permanecia. O tanque de chamas interrompeu o jato e recuou para a linha de produção. A onda de calor dissipou-se lentamente, deixando apenas um trecho de destroços ainda em chamas em frente à entrada da cidade, com cinzas flutuando ao vento. Em seguida, uma escavadeira a vapor avançou. A enorme caçamba foi baixada, sua borda pressionando o solo, o rugido do motor se intensificou e a estrutura de aço avançou. Os destroços em chamas foram empurrados para o lado com indiferença. Aquelas raízes e ossos que outrora devoraram inúmeros cadáveres e formaram o núcleo da linha defensiva foram tratados como obstáculos comuns, arrancados com pás, movidos e empilhados em ambos os lados da estrada. Em um instante a estrada que dava acesso ao centro da cidade foi liberada. O aço continuou avançando. O que restou após o incêndio ser extinto foi simplesmente uma grande avenida reaberta. A batalha para a qual a cidade se preparara durante meio mês terminou em pouco mais de 10 minutos. Os focos de incêndio na entrada da cidade ainda estavam fumegando, e as raízes espinhosas carbonizadas continuavam a desmoronar com um leve estalo. Simultaneamente, a coluna de logística começou a se deslocar. Diversos veículos de cozinha de campanha de formato quadrado, com longas chaminés, percorreram a estrada recém-desobstruída em direção às ruínas da praça. Assim que os veículos foram estacionados, os painéis laterais foram abaixados e as estruturas metálicas se desdobraram, revelando vaporizadores e panelas de alta pressão cuidadosamente organizados em seu interior. Puff, uma nuvem de vapor branco irrompeu. Um aroma rico e autêntico de comida explodiu no ar como um vento impetuoso, dissipando instantaneamente o cheiro de sangue e aquele odor persistente, enjoativo e estranho. Do outro lado, o batalhão médico e de higiene foi mobilizado simultaneamente. Tendas temporárias foram erguidas rapidamente e cordões de isolamento foram estabelecidos. Os soldados instalaram um simples portal de desinfecção por pulverização na entrada da praça. Os moradores da cidade que dormiam no campo de batalha foram transportados para lá. Os bicos foram ligados e água morna misturada com remédio caiu de cima, lavando a sujeira, o sangue e os resíduos da sopa dourada de seus corpos. Em seguida vieram as injeções, os curativos e o aquecimento, tudo seguindo os procedimentos do Departamento de Saúde da Maré Vermelha, sem qualquer cerimônia desnecessária. Entretanto, o resgate nos campos lamacentos ao norte da cidade estava em andamento. Para evitar que as pás machucassem as crianças, os soldados jogaram todas as suas ferramentas de lado e se ajoelharam diretamente na água fria e lamacenta. Mãos calçadas com luvas táticas cavavam freneticamente na terra. Ainda há fôlego aqui. Médico. Rápido. Poção da vida. As bombas folha de gelo realmente os colocaram em um sono profundo sem detonar. Mas a igreja, para estabelecer a linha defensiva, enterrou essas crianças com roupas leves no solo congelado por tempo demais. O vice-comandante da legião Vance pessoalmente tirou uma garotinha chamada Amy da lama. Seus lábios estavam arroxeados, seus membros estavam frios e seu corpo estava tão rígido como se ela não estivesse viva, com apenas uma batida cardíaca fraca e rápida provando que ela ainda respirava. O paramédico assumiu o controle imediatamente, a envolveu em um cobertor térmico e a levou embora. Vance não parou, virou-se e continuou cavando. Quando ele tocou no menino ao lado dela, seus movimentos diminuíram. O menino ainda mantinha a postura de quem segurava os explosivos, o corpo completamente rígido. Estava preso ao solo congelado como se tivesse sido atirado contra a terra. Vance se virou para cavar o próximo. Ele não precisava mais verificar. A contagem continuou enquanto as crianças eram retiradas dos buracos uma a uma. Um vivo, 3 mortos, um vivo, 2 mortos. De quase 1000 valas comuns, menos da metade ainda respirava no final. O velho Hans rastejou para fora da chaminé do moinho, e assim que tocou o chão, foi prensado contra a parede por um esquadrão de cavaleiros da Maré Vermelha que estavam eliminando os inimigos restantes.
Não se mexa. Mãos para cima. Uma mordaça foi pressionada contra sua testa. O cavaleiro On abriu as pálpebras bruscamente, deixando a luz do sol brilhar diretamente em suas pupilas. Aqueles que tivessem bebido a sopa dourada teriam suas pupilas dilatadas, de cor cinza dourada, e não reagiriam à luz forte. Mas no instante em que a luz atingiu Hans, ele soltou um breve grito de dor, instintivamente fechou os olhos com força enquanto as lágrimas inundavam seu corpo. E seu corpo tremeu violentamente de medo e frio. Ron deu um beliscão forte na carne dilacerada do braço. Dói. Dói muito, gritou Hans, encolhendo-se em posição fetal. Não me matem. Não me matem. Ron ficou atônito por um momento. Ele baixou a arma e tirou o capacete, revelando um rosto jovem cheio de surpresa. Droga! Ele sussurrou ao capitão. Tem uma pessoa viva aqui. Quer dizer, um ser humano de verdade. Os cavaleiros que estavam por perto se reuniram ao redor. Eles olharam para Hans como se fosse uma visão rara encontrar alguém nas profundezas das regiões devastadas que ainda não tivesse sido consumido pelo fogo. Veterano perguntou On, curioso. Como você sobreviveu? Hans ainda tremia, mas endireitou as costas, um instinto que lhe restava desde os tempos em que era um cavaleiro aprendiz. Ele retirou um pequeno punhado de grãos de trigo crus do peito e estendeu a palma da mão coberta de foligem. Ron não perguntou mais nada. Ele enfiou a mão na mochila, tirou o pacote de rações e rasgou o papel oleado. Um pedaço de pão branco macio foi revelado. Pode pegar. Ele enfiou o pão nas mãos de Hans. Hans segurava o pedaço de pão. A farinha fina não estava misturada com mais nada. Ele deu uma mordida e o aroma de trigo, há muito perdido, explodiu em sua boca. Uai! Segurando o pão, ele lamentou-se sem qualquer consideração pela sua imagem diante do grupo de jovens cavaleiros. Ele chorou enquanto enfiava o pão na boca desesperadamente, os olhos revirando enquanto engasgava, mas se recusava a parar, como se temesse que o pão desaparecesse no segundo seguinte. Do outro lado da praça, a chaminé do veículo cozinha emitia fumaça branca. Fileiras de pessoas que haviam acordado estavam envoltas em grossos cobertores militares, segurando marmitas de aço inoxidável e bebendo mecanicamente sopa quente de legumes e carne. Hans sentou-se nos degraus de pedra das ruínas. Ele enxugou o rosto, olhou para o pedaço de pão que lhe restava na mão e, em seguida, ergueu os olhos para a bandeira que se erguia no centro da praça. O emblema do sol desdobrou-se lentamente na fumaça, enquanto o santo selo da igreja, despedaçado sob seus pés, foi pisoteado na lama. Capítulo 461. Louis acordou com um leve tremor, sentou-se na cama e caminhou até a vigia. Levantou a mão para girar a persiana e do lado de fora da grossa janela circular, a noite ainda não havia desaparecido completamente. O mar estava tão calmo que quase não havia ondulações, exceto pelo ocasional peixe voador que saltava da água, deixando um breve rastro prateado na superfície antes de ser engolido pela escuridão novamente. Este navio navegava em rota de afastamento do campo de batalha continental. A campanha no Sacro Império Romano Germânico já não exigia sua presença pessoal. Ele havia transferido completamente o comando da linha de frente para Lambert e Grey. O primeiro era responsável pela ordem e pela tomada de controle, enquanto o segundo cuidava do avanço e da limpeza. Cada um tinha suas próprias funções, sem sobreposição e sem necessidade de confirmação constante. Louis permaneceu ali porque havia assuntos mais importantes à sua espera. Ele desviou o olhar, caminhou até a pia e lavou o rosto com água fria. O sono passou rapidamente. Louis ergueu os olhos e acenou casualmente com a mão para o ar. Uma tela de luz azul pálida se expandiu por toda a sua retina. Atualização diária de inteligência completa? 1. A primeira e a segunda legiões da Maré Vermelha completaram o cerco à capital do Sacro Império do Oriente na noite passada. Louis apenas deu uma olhada rápida, como esperado. Essa informação não tinha praticamente nenhum valor útil para ele. O ritmo, as rotas de avanço e os pontos-chave de toda a campanha foram resultados que ele próprio deduziu e depois entregou a Grey para que este os executasse. Se um exército regular da Maré Vermelha, equipado com rifles de essência de magma, tanques a vapor e bombas mágicas, encontrasse dificuldades contra uma milícia religiosa desorganizada e mal armada, isso significaria apenas que havia um problema com o próprio sistema de comando. Na verdade, ele estava mais preocupado com a eficiência da aquisição subsequente. Acelere o passo, assim menos pessoas morrerão, murmurou Louis para si mesmo. O texto na tela iluminada continuou a rolar. E 2. As antigas unidades imperiais lideradas por Kalian causaram grandes danos às forças de invasão da Federação Esmeralda na Batalha do Desfiladeiro do Pôr do Sol e lançaram uma contraofensiva. Atualmente a vanguarda entrou no Corredor das Gemas, em território da Federação. O olhar de Louis fez uma pausa, e ele ergueu levemente uma sobrancelha. Quando a Maré Vermelha rumou para o sul, com seu alvo claramente definido, o Sacro Império do Oriente, aquele grupo de conselheiros mercantes calculistas da Federação Esmeralda claramente pensou que se tratava de uma rara oportunidade. Eles acreditavam que com apenas mais um esforço, poderiam engolir aquelas terras e seus recursos. Mas um camelo faminto ainda é maior que um cavalo. Eles ainda subestimaram demais Kalian. Louis soltou um suspiro suave. A ganância realmente faz com que a pessoa perca o foco no julgamento. Ele não tinha intenção de sentir qualquer pena pelas perdas da Federação. Com ambos os lados se desgastando mutuamente por lá, isso deu à Maré Vermelha tempo suficiente para lidar com uma direção mais problemática. A tela iluminada piscou ligeiramente e a próxima entrada foi atualizada. 3. O Alto Conselho da Federação Esmeralda aprovou por unanimidade na noite passada uma resolução para iniciar o projeto Quimera, preparando-se para implantar cobaias experimentais de dragões artificiais em teatros de guerra locais. A respiração de Louis falhou visivelmente. Dragões artificiais?
A própria palavra carregava um peso anacrônico. Os dragões desapareceram da história do continente há mais de um milênio, deixando para trás apenas os restos mortais dos dragões da Rocha Cinzenta e lendas incompletas. Seria esse suposto dragão artificial um produto deformado de costura alquímica, ou teriam escavado alguma ruína antiga? Louis não conseguiu dar uma resposta imediata, mas um claro sentimento de crise veio à tona. Uma vez comprovada a controlabilidade de uma unidade de nível estratégico como essa, o equilíbrio de poder existente seria diretamente destruído. Ainda era necessário verificar se as unidades blindadas da Maré Vermelha possuíam contramedidas suficientes. Terem evitado a anexação enquanto estiveram sob a sombra do Império durante um século, certamente possuem uma carta na manga. Louis respirou fundo, deixando temporariamente esse problema de lado. As batalhas devem ser travadas uma a uma, e os problemas resolvidos um a um. Ele fechou a interface de inteligência e a tela de luz azul pálida se dissipou. Louis ajeitou os botões da gola da camisa e empurrou a porta da cabine. Do lado de fora da porta, Vyril permanecia como uma estátua em um dos lados do corredor. A brisa marítima entrava pelas aberturas, agitando sua capa, mas não conseguiu mover a mão que ele mantinha repousada no punho da espada. Ao ver Louis sair, Vyril imediatamente se pôs em posição de sentido e fez uma saudação de cavaleiro padrão e contida. Onde estamos, Vyril? Perguntou Louis. Vyril deu um passo para o lado e ergueu a mão, apontando para a distância. Olhando pela porta aberta da cabine, um halo dourado e antinatural surgiu no horizonte, como uma linha divisória forçada entre o céu e o mar. Senhor, a torre de vigia confirmou que é o escudo deles. Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou. A soberania do culto da pena dourada está logo à frente. Louis caminhou até a grade, com as mãos apoiadas na borda de metal frio. Ele observou a silhueta do continente envolta na cortina de luz dourada. Apesar de estarem separados pelo mar, já podia sentir vagamente uma aura que não pertencia aos vivos, emanando lentamente de trás daquela camada de luz. 3 enormes navios de guerra de aço dispostos em formação de cunha, avançavam firmemente. Quando as proas rompiam as ondas, não havia excesso de respingos. As cristas eram esmagadas diretamente, deslizando pelas laterais dos cascos blindados. O navio almirante, o Fernando, estava bem à frente, com o segundo navio, o Inabalável, e o terceiro navio, o Trovão, flanqueando-o à esquerda e à direita, mantendo uma distância precisa ao metro. Atrás deles, 30 destroyers e navios de suprimento da classe Caçador se posicionaram em sequência, formando diversas linhas de navegação estáveis. O radar e o sonar funcionavam continuamente como uma rede invisível, envolvendo firmemente toda a frota. Pouco tempo depois de avistar o continente, a cor da água do mar começou a mudar. Até Billy, um marinheiro recém-contratado em um navio de suprimentos, percebeu o problema. Ele se encostou no parapeito, observando as cores agitadas sob as ondas, sem conseguir distinguir por um instante se era um truque da luz ou se seus olhos o estavam enganando. Olha, o mar está ficando vermelho? Sua voz estava tensa, e ele inconscientemente abaixou, mas sua falta de confiança ainda transparecia. A princípio, era apenas um tom avermelhado nas bordas, como se algo estivesse sendo misturado lentamente. Então, aquele vermelho se intensificou rapidamente, tornando-se turvo e espesso, com um brilho opaco quando as ondas se agitavam. Um aroma adocicado que lembrava peixe começou a se misturar no ar. No navio de suprimentos atrás, o pomo de Adão do marinheiro novato Billy subiu e desceu. Esse cheiro, não está certo, está? Um velho marinheiro curtido pelo tempo, ao lado dele, cuspiu e estendeu a mão para puxar o boné para baixo. Por que você está entrando em pânico? O velho marinheiro apertou os olhos, observando a matéria floculenta branca que subia gradualmente à superfície do mar, e seu tom de voz soava, na verdade, convicto. Lembre-se disso, garoto. Se as coisas estivessem realmente indo mal, já teríamos recebido ordens para dar meia volta há muito tempo. A frota ainda está avançando. O que significa que essas coisas? O velho marinheiro sorriu, revelando uma boca cheia de dentes amarelados pela fumaça. Nada pode parar o aço. Quase imediatamente após terminar de falar, ocorreram 2 feedbacks anormais. Tons de alerta baixos e rápidos percorriam os canos, ecoando repetidamente dentro do casco do navio. Aqueles objetos brancos flutuantes não estavam mais dispersos. Eles começaram a se reunir lentamente, seus contornos gradualmente se tornando nítidos. Corpos transparentes em forma de guarda-chuva, expandidos debaixo d'água, cada um do tamanho de uma mó de moinho, com tecido ácido altamente concentrado envolto sob a membrana. Tentáculos se estendiam na água com dezenas de metros de comprimento, como cordames macios porém mortais, buscando instintivamente alvos para se entrelaçar. Era uma fusão de espinhos e águas vivas. Não se moviam rápido, mas eram tão densos que apertavam o coração, como um campo minado que se fechava. Embora Billy não estivesse na linha de frente do campo de batalha, a densa aglomeração de monstros ainda fazia suas pernas tremerem. Dentro da ponte blindada do Fernando, o comandante Alvin permanecia calmamente no posto de comando. A área à frente estava quase completamente tomada por monstros. Mantenham o rumo, sua voz ecoou por todo o navio através dos tubos de comunicação. Não há necessidade de manobras evasivas. A ponte ficou em silêncio por um breve momento, e então a ordem foi executada com perfeição. Os tubos de pulverização em ambos os lados do navio de guerra foram ativados simultaneamente. Ao se abrirem, as válvulas metálicas emitiram um ruído grave, e uma grande quantidade de combustível alquímico foi atomizada sob alta pressão, espalhando-se pela parte externa do casco, seguida imediatamente pela ignição. Voxos! As chamas se alastraram instantaneamente ao longo da trajetória do jato de água, e paredes de fogo de 200 metros de comprimento surgiram simultaneamente ao lado dos 3 navios de guerra. Línguas de chamas vermelho-alaranjadas ondulavam contra os cascos de aço, iluminando o mar ao redor com a mesma intensidade do dia.
As medusas espinhosas reagiram no instante em que tocaram o fogo. Os corpos transparentes dos guarda-chuvas contraíram-se rapidamente, o ácido interno perdeu a estabilidade e, em seguida, eles estouraram e evaporaram. Os tentáculos se enrolaram e carbonizaram com o calor intenso, quebrando-se antes mesmo de começarem a se entrelaçar. Os 3 enormes navios de aço mantiveram sua velocidade de cruzeiro original, passando diretamente pelas chamas. As paredes de fogo foram se extinguindo gradualmente atrás dos navios, deixando apenas um rastro completamente carbonizado no mar. A água do mar, de um vermelho escuro, agitava-se, mas nenhum ser vivo emergia novamente. A neblina à frente começou a dissipar-se. O campo de visão se abriu novamente, e uma silhueta que não pertencia à natureza surgiu lentamente no horizonte. Era uma floresta branca. Centenas de navios de guerra biológicos estavam espalhados silenciosamente pelo mar, não dispostos de forma organizada, mas transmitindo uma incômoda sensação de ordem. Seus cascos não eram de madeira, mas compostos de estruturas ossificadas de uma palidez mortal, com suas superfícies cobertas por camadas de espinhos sinistros que pareciam vasos sanguíneos pulsando levemente. As velas também não eram de tecido, membranas brancas maciças com formato semelhante às asas de um morcego. Eram desdobradas e puxadas por vários espinhos grossos e vermelho escuros que serviam de mastros fixados ao casco. Não havia marinheiros correndo no convés, em vez disso, havia fileiras de figuras imóveis. Guardas de penas douradas, a parte inferior de seus corpos havia se fundido com o convés do navio, osso e madeira crescendo juntos até que a fronteira se tornasse indistinguível. A parte superior do corpo deles permanecia humanoide, porém eles eram pálidos e rígidos, como esculturas colocadas ali intencionalmente. As raízes que se estendiam de seus pés mergulhavam diretamente no navio-mãe, absorvendo nutrientes e recebendo comandos de dentro dela. Enquanto um dos navios ósseos ajustava lentamente seu curso, as demais embarcações reagiram quase simultaneamente. Centenas de navios de guerra biológicas giraram ao mesmo tempo. Seus movimentos tão sincronizados que pareciam menos unidades independentes e mais uma extensão de uma consciência compartilhada. Eles começaram a acelerar como um cardume de piranhas farejando sangue, avançando em linha reta pelo caminho mais curto. Os contratorpedeiros na vanguarda da Maré Vermelha dispararam primeiro seus canhões secundários. Os projéteis cortaram o ar, atingindo com precisão a proa de um navio de ossos. A explosão abriu uma brecha na estrutura ossificada, lançando fragmentos em todas as direções. No entanto, aquele navio não diminuiu a velocidade. Os fragmentos começaram a se contorcer, e espinhos vermelho escuros cresceram rapidamente nas rachaduras do osso, unindo a estrutura despedaçada como suturas. Em poucos segundos, o casco foi remontado. Embora deformado, foi o suficiente para continuar navegando. O navio de ossos retornou à formação como se nada tivesse acontecido. Por trás de seus binóculos, Louis observou silenciosamente todo o processo. A velocidade de regeneração é razoável. Ele baixou os binóculos com a expressão inalterada. Diga ao Alvin para resolver isso o mais rápido possível. Um cavaleiro da Maré Vermelha atravessou a ponte apressadamente e ajoelhou-se. Comandante Alvin, uma mensagem de Lord Louis. Alvin desviou o olhar do mar. O cavaleiro prosseguiu. O senhor diz que não há necessidade de sondagens. Resolvam isso depressa, o tempo não está a nosso favor. Alvin assentiu com a cabeça sem perguntar mais nada e tirou a mão do corrimão. Difícil virar a bom bordo. O comando viajou rapidamente pelo tubo de comunicação. Velocidade, 2 nós. O mecanismo de direção emitiu um ruído baixo e constante de atrito quando os 3 navios de guerra começaram a girar quase simultaneamente. Os cascos maciços descreviam arcos suaves no mar, as ondas sendo cortadas camada por camada pela blindagem lateral antes de se fecharem rapidamente novamente. O posicionamento foi concluído sem qualquer hesitação. Quando a frota terminou de virar, as laterais dos 3 navios capitais estavam totalmente expostas, apontadas para a coluna de navios de osso que avançava diretamente em sua direção. As torretas pesadas travaram uma a uma, e os ângulos dos canhões foram corrigidos rapidamente. Todos carreguem os projéteis incendiários de alto explosivo. Já que eles podem se regenerar, vamos reduzi-los a cinzas. O mecanismo de carregamento começou a funcionar, projéteis pesados foram inseridos nas culatras e os sons de travamento ecoaram em sequência, como uma série de juntas de aço sendo apertadas. No segundo seguinte, a saraivada começou. 27 canhões principais rugiram simultaneamente. O enorme recuo propagou-se pelo casco, fazendo com que as bestas de aço se deslocassem lateralmente no mar de uma forma visível a olho nu. O convés vibrou ligeiramente e todos os objetos fixos emitiram um breve eco metálico. Bum, bum. O ar foi rasgado, e as chamas que rompiam dos canhões quase iluminaram todo o mar. O primeiro projétil incendiário de alto explosivo caiu no centro da frota de ossos. A bola de fogo expandiu-se no instante em que tocou o mar, a onda de choque espalhando-se. As ondas num raio de 300 metros foram achatadas e depois evaporaram-se, transformando-se numa névoa branca e ondulante devido ao calor intenso. Os chamados espinhos regenerativos sequer conseguiram manter sua forma ao entrarem em contato com a zona de impacto central. O casco ossificado foi instantaneamente despedaçado, e as proteções fundidas e os lançadores de esporos foram arrastados para as chamas juntos, sem sequer passar pelo processo de decomposição. Os fluidos corporais esverdeados mal haviam espirrado quando secaram rapidamente e se transformaram em cinzas devido à alta temperatura. A segunda e a terceira salvas caíram uma após a outra. Toda a linha de carregamento foi coberta repetidamente. Quando a fumaça e as chamas diminuíram um pouco, uma enorme lacuna havia surgido na outrora densa frota óssea. Na superfície do mar, restavam apenas destroços rolando e fragmentos ainda em chamas, como o matadouro que havia sido arrasado à força. Dezenas de enormes navios de guerra da classe Mastro ainda avançavam da borda da zona de explosão.
Tentáculos espessos cresciam em seus cascos, em número muito superior ao de navios comuns. Na proa, vários espinhos ósseos envoltos em veias vermelho escuras se projetavam, demonstrando evidente corrosividade. Eles não diminuíram a velocidade, em vez disso, aceleraram em meio ao caos como bestas irracionais, colidindo diretamente contra a lateral do navio número 2, o Inabalável. A intenção deles era clara: abordar o terreno, abrir caminho através das placas de aço e levar o campo de batalha para o alcance do combate corpo a corpo. Clang! O som da colisão foi abafado e penetrante. A proa do navio ósseo sofreu uma fratura esmagadora no momento em que entrou em contato com o aço. Os espinhos ósseos estalaram, fragmentos de osso voaram para todos os lados e todo o casco foi repelido pela força de reação. Apenas um arranhão superficial permaneceu nas placas de aço temperado do Implacável, sem sequer danificar as camadas estruturais. O casco não diminuiu a velocidade. O Implacável manteve seu curso e seu enorme corpo de aço foi esmagado. As hélices giratórias criaram um violento vórtice subaquático, arrastando o navio de ossos junto com as criaturas deformadas em seu convés para baixo do casco. Ossos, tentáculos e corpos ainda se debatendo foram triturados, transformando-se em uma mistura vermelha e branca que se espalhava rapidamente. O navio de guerra continuou avançando. Nesse instante, ocorreu uma vibração anormal no casco. Dentro da casa de máquinas do trovão, um alarme soou repentinamente. A rotação do motor está caindo. A voz do engenheiro-chefe soou pelo interfone, com um tom claramente urgente. A hélice está emperrada. O mar ficou agitado. Diversas sombras gigantescas emergiram da água, lançando grandes jatos d'água. Eram polvos gigantes das profundezas marinhas parasitados por espinhos. Seu tamanho era comparável ao de pequenas ilhas, sua pele branco-acinzentada coberta de farpas, e seus tentáculos se estendiam da água, agarrando-se firmemente ao fundo do navio de guerra. O ácido forte secretado pelas ventosas fez com que uma fumaça branca subisse da superfície da blindagem, corroendo o revestimento anticorrosivo. A imensa força começou a arrastá-lo para baixo. O canto da boca de Alvin se curvou ligeiramente. Eles acham que estão abraçando um navio de madeira, tentando nos afundar? A força deles não é suficiente. Ele ergueu a mão e ordenou: atenção, navios. Lancem as bombas de choque submarinas, detonem. Assim que a ordem foi dada, os contratorpedeiros externos avançaram rapidamente. Fileiras de cargas de profundidade foram lançadas, afundando na água e deixando um rastro de bolhas curtas e rápidas. Alguns segundos depois, uma vibração surda veio debaixo d'água. Não foi o estrondo de uma explosão, mas um baque abafado comprimido pelas camadas de água. Tum 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 tum. As ondas sonoras se propagavam ao longo do fundo do mar, sobrepondo-se continuamente como uma batida constante de tambor. Os polvos gigantes das profundezas marinhas enrijeceram subitamente, suas cascas permaneceram intactas, e sua pele sequer se rompeu. Mas seus órgãos internos, nervos e centros foram simultaneamente transformados em uma massa disforme pela pressão das ondas de choque. Os enormes cadáveres flutuavam lentamente até a superfície, suas ventosas abrindo e fechando, mas já incapazes de exercer força. Fluidos corporais esverdeados escorriam continuamente das partes rompidas, espalhando-se rapidamente na água do mar vermelho escura. As vibrações do trovão diminuíram gradualmente e as hélices recuperaram a velocidade. Mas a superfície do mar não estava completamente calma. Embarcações de osso dispersas ainda flutuavam fora da zona de incêndio, algumas com os cascos despedaçados, mas se arrastando para frente usando as raízes remanescentes. Havia também monstros marinhos que ainda não estavam completamente mortos, rolando na água do mar, com seus tentáculos se contraindo enquanto tentavam se aproximar da frota novamente. Alvin não parou de dar ordens: continuem com as bombas mágicas. As breves 4 palavras se espalharam por todos os navios através dos tubos de comunicação. Os compartimentos de armas secundários se movimentaram rapidamente. Os projéteis alquímicos usados especificamente para eliminar alvos anormais foram enviados para as posições de artilharia. As runas nas superfícies dos projéteis acendendo-se em sequência durante o processo de carregamento e apagando-se no momento em que o travamento era concluído. Os contratorpedeiros dispararam primeiro. Diversas bombas mágicas deslizaram sobre o mar em trajetórias baixas e rasantes, aterrissando entre os navios de ossos restantes. A energia mágica foi detonada à força nos pontos de impacto, formando zonas de vácuo breves e violentas, seguidas pelo choque retardado. Os cascos ósseos restantes foram despedaçados em silêncio, as raízes espinhosas aparentemente arrancadas de dentro. Toda a estrutura perdeu instantaneamente o suporte, desmoronando, estilhaçando-se e afundando na água. Diversos monstros marinhos que ainda lutavam para sobreviver foram atingidos pela explosão. Suas conchas não estavam queimadas, mas apresentaram um desequilíbrio evidente no segundo seguinte. Os sinais nervosos foram interrompidos pelo poder mágico, seus tentáculos enrijeceram e seus movimentos perderam completamente a coordenação. Imediatamente depois, uma segunda rodada de bombas mágicas cobriu a área. Desta vez, o alvo estava mais perto. As explosões ocorreram debaixo d'água, e o impacto foi amplificado pela água do mar. As criaturas que ainda não haviam morrido foram despedaçadas imediatamente, desintegrando-se por dentro sem sequer terem a chance de se virar. Minutos depois, restavam apenas destroços dispersos no mar. Sem regeneração, sem reparo. Tudo que ainda podia se mover havia sido removido. Alvin ajeitou seu boné militar, seu olhar percorrendo os destroços que flutuavam no mar. Afastem as hélices, velocidade máxima à frente. Após uma breve pausa, ele acrescentou: informe a Lord Louis que os portões foram arrombados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado.
Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!